Olá, eu vou resolver essa questão. Um dos ângulos internos de um paralelogramo de lados 3 e 4 mede 120 graus. A maior diagonal desse paralelogramo mede. Vou fazer aqui um esboço do paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados paralelos. Aí um dos lados, o problema está dizendo que tem medida 4. Os lados opostos do paralelogramo têm a mesma medida. Então, aqui na base aqui, do paralelogramo, também tem medida 4. O outro lado tem medida 3. Então, lado oposto também tem medida 3. Um dos ângulos do paralelogramo tem medida 120. Os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, aqui tem 120 também, onde eu estou circulando. Como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser 360, aí eu já tenho 120 mais 120, 240. Como os outros dois ângulos aqui tem que ter a mesma medida, então um vai ter que ter 60 e o outro 60. Aí sim, vai dar 360 graus, a soma dos ângulos internos do quadrilátero. No paralelogramo, a maior diagonal ela é formada pelos vértices que têm os ângulos agudos. Os ângulos agudos são de 60 graus, então a diagonal maior vai ser traçada aqui, esse segmento de vermelho. Para calcular a diagonal, eu posso fazer o seguinte: a metade do paralelogramo é um triângulo. O triângulo tem dois lados, medida de dois lados. E tem a medida do ângulo que está formando esses dois lados. Aí eu vou usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte: tem a diagonal, então eu vou colocar diagonal ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, então 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo que está formando esses dois lados, que é o ângulo de 120, então cosseno de 120. Essa é a lei dos cossenos. Desenvolvendo os cálculos, diagonal ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 3, menos 6 vezes 4, menos 24. Aí tem esse cosseno de 120. Eu posso identificar o valor do 120 da seguinte maneira. Vou fazer aqui um círculo trigonométrico. Aí o círculo trigonométrico, eu faço um plano cartesiano nesse círculo trigonométrico. A origem do plano cartesiano vai ser o centro da circunferência. Esse ponto aqui é o ponto que começa a contar os arcos. No sentido anti-horário, eu conto positivo. 120 graus vai estar no segundo quadrante, já que um quarto do círculo é 90 graus e meia volta é 180. Então, entre 90 e 180 está o ângulo de 120. O eixo horizontal, o eixo X, é o eixo dos cossenos. 180 menos 120 dá 60.
Então, o arco aqui, ele tem 60 graus. Esse arco, ele é simétrico aos 60 graus aqui do primeiro quadrante. Se eu fizer um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui, é fácil observar que essa medida da origem para a esquerda, que eu estou marcando de verde, é a mesma medida em módulo dessa aqui de amarelo, da origem para a direita aqui. Em módulo, elas são iguais. Então, o cosseno de 120 é igual a cosseno de 60. Mas, no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo, pois o eixo x, que é o eixo dos cossenos, no plano cartesiano, da origem para a esquerda, é negativo. Então, é menos cosseno de 60, o cosseno de 120. Retornando nos cálculos, a diagonal ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25, menos 24, vezes menos cosseno de 60. Aí agora é só lembrar da tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Cosseno de 60 é meio. Diagonal ao quadrado é igual a 25. Eu tenho que fazer a multiplicação aqui primeiro. Menos 24 vezes menos meio. Na multiplicação, menos com menos é mais. 24 vezes meio é 12. Diagonal ao quadrado é igual a 25 mais 12, 37. Agora eu tenho que ver aqui o valor positivo ao quadrado, que vai dar 37. Eu posso colocar raiz quadrada em cada lado da igualdade. Assim, eu vou eliminar o expoente da diagonal, pois a raiz quadrada de um número ao quadrado é esse número sem o expoente. E a diagonal é igual à raiz de 37. Aí, observando as alternativas, tem a letra D.